computer. Pronto. Gente, é um prazer estar falando aqui do Brasil, diretamente com a Carla, lá na França, lá em Paris. Nossa querida professora maravilhosa está fazendo uma especialização em aromatologia. E eu falei, Carla, acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? E do que é aromaterapia francesa, do que é aromaterapia inglesa. E você está no berço da aromaterapia, né? Então, eu achei assim, um momento tão propício da gente. Eu vou fechando os áudios aqui também, só um minutinho. Quem for entrando também pode nos ajudar fechando os áudios. Então, eu falei, não tem momento melhor para a gente bater um papo com a Carla, ainda mais que nós estamos no momento de tour, né? Do Tour Motivate, que a gente voltou com os presenciais e com vários lançamentos, mas eu acho importante as pessoas conhecerem o seu trabalho também e entender um pouco dessa diferença da aromaterapia francesa, da aromaterapia inglesa, e a gente fica curioso para saber como que é estudar na França, como é que é ter aula com os maiores professores, né, os escritores de livros. Então, faço ideia como que está sendo uma experiência incrível para você. E já tem um tempinho que a gente está querendo fazer esse bate-papo. Ela conseguiu um tempo na agenda dela, porque ela está estudando, está atendendo online, então ela continua normal e ainda está dando curso. Então, vocês imaginam como é corrido. E hora que lá são 4 horas a mais, não é isso? Agora aqui são 11h30 da noite. Então, gente, temos um privilégio de estar com ela hoje, com um tempinho na agenda para poder dar uma atenção para a gente e fazer um bate-papo bem gostoso. Carlinha, eu vou te deixar bem à vontade, mas se a gente for lembrando de alguma perguntinha, se as pessoas forem me perguntando alguma coisa que eu acho interessante, eu te chamo e a gente vai fazendo esse bate-bola, combinado? Combinado, ótimo. Bom, primeiro quero dizer que é um prazer, né, estar aqui com vocês. É sempre bom poder falar dos olhos, não é à toa que eu estou aqui em Paris, né, estudando sobre aromaterapia, que é um amor da minha vida. Eu sempre fui apaixonada pela natureza, de um modo geral, né, mas depois, quando eu conheci os óleos essenciais, eu me apaixonei ainda mais pela natureza, pelo poder das plantas, pelo poder medicinal mesmo que as plantas têm, né? E aí eu sempre tinha uma vontade de aprofundar esse estudo, né? Porque às vezes a gente vê aquele monte de livro escrito, esse óleo serve para isso, esse óleo serve para aquilo, esse óleo é isso. E aí, quando a gente começa, primeiro, que até fiz uma pequena apresentação aqui, eu não sei o nível que vocês estão, depois me contem aí no chat, estou vendo que tem alunas minhas aqui da formação, Marta, Vanessa, mas a própria Duda, né? Mas me digam quem é que está começando na aromaterapia, quem já conhece, quem já estudou. Conta aí para mim no chat como que vocês estão, né? Queria saber um pouquinho para eu ver, né, o que eu posso trazer de contribuição para vocês, de acordo com como vocês estão e o que vocês estão buscando. Mas para mim, até hoje eu conversei com uma aluna sobre isso, para mim era assim, eu via as propriedades dos óleos, às vezes as pessoas haviam os livros, falavam assim, para dor de cabeça, ela está começando, a Kellen, que legal, Kellen, bem-vinda. A gente fala que é um caminho sem volta, né? A gente se apaixona, se encanta e pronto, foi. E muda a vida, né? A gente estava falando disso essa semana na formação. Vanessa, aqui a gente estava falando disso com ela, né, da transformação que tá. Eu iniciei com o curso básico da Marisete, agora faço o completo. Que legal. Muito bom. Então, para mim, o que aconteceu, né? Eu via nos livros lá, tal óleo, lavanda, serve para insônia. Hortelã-pimenta, serve para dor muscular e serve para dor de cabeça. A lavanda serve para dor, né, antiespasmódica, tal.
Olha lá, a Kellen, sim, também fiz a da Marisete, agora quero um completo. Olha que legal. Então, depois eu vou contar para vocês o que que eu faço, né? Para ver, quem sabe eu posso ajudar vocês. E aí, o que que aconteceu, né? Eu comecei a sentir o seguinte, eu falava, tá, mas a lavanda serve para dor de cabeça, por quê? Mas o hortelã serve para dor de cabeça, por quê? E aí eu comecei, e olha que eu odiava química, né? Falo sempre para as minhas alunas, falo sempre para a Duda, que eu era assim, né? Eu arrepiava, só que só quando falava de química, ficava totalmente arrepiada, achava isso uma coisa que eu nunca ia aprender na vida, até que eu entendi que a química é a vida, né? Que sem química não existe vida, que nossa vida é química, que tudo na vida, tudo é química, que a vida se constitui de uma reação química, né? E aí eu comecei a me apaixonar, a olhar as plantas e ficar imaginando que molécula que tinha lá dentro, o que estava acontecendo dentro da planta, e o que estava acontecendo dentro de mim, e o que, que acontecia em mim quando eu usava uma planta, né? E aí isso começou a vir. Eu acabei saindo de São Paulo, eu morava numa grande capital, né? Acabei saindo de São Paulo, indo morar na natureza, comecei a plantar, comecei a cultivar as plantas e comecei a entrar nesse universo, assim, mergulhar, né? Até que eu comecei a querer mais conhecimento ainda e resolvi vir para a França. Hoje eu estou aqui estudando com o Dr. Pierre Franchon, que é um ícone, né, da aromaterapia moderna. Ele já é bem senhor, bem já, né, idoso, assim, mas muito sábio. E é uma honra poder estar com ele enquanto ele ainda está aí divulgando livros. Ele tem um laboratório de óleos essenciais aqui na França, né? Mas o que mais me encanta aqui na França é que é assim, você vai numa papelaria, tem óleo essencial. Você vai numa livraria, tem óleo essencial. Você vai na farmácia, todas as farmácias têm óleo essencial e sempre orgânico. Então, assim, tem uma coisa de que a aromaterapia, ela é mais popular, todo mundo sabe o que é óleo essencial. Foi engraçado que eu fui entrar na Disney e eu estava vindo de viagem, eu fui entrar na Disney e eu estava com o meu kit de óleos essenciais. Aí foi passar no infravermelho, aí, aí o cara olhou para mim e falou assim, o que, que é isso, esse monte de vidrinho, né? Aí eu virei para ele e falei assim, são óleos essenciais. Aí ele, são óleos essenciais. Tipo assim, normal, né? No Brasil, uma vez eu passei, a moça fez eu abrir, fez eu explicar o que é, porque ela não sabia o que eram óleos essenciais. Então, isso é muito interessante. Outra coisa interessante aqui na Europa é que é comum a cosmética natural, o não uso de produtos tóxicos. Lógico que tem muita coisa, não é tudo perfeito também, tem muita coisa que tem gente inconsciente também, tem de tudo. Mas a gente já vê isso acontecendo há mais tempo, né? E muito interesse pelas medicinas naturais, muito interesse por todo tipo de medicina natural. E a aromaterapia aqui é muito forte, porque aqui é o berço da aromaterapia, aonde se preconiza a ingestão de óleos essenciais. É tão engraçado isso aqui, Duda, que eu estava até contando hoje para a Maria Alice, que aqui eles têm, inclusive, um comprimido, como se fosse um comprimido neutro de açúcar, sei lá de que é, não é açúcar, mas um comprimidinho assim absorvente, que você compra e você pinga o óleo essencial no comprimido, não é uma cápsula, é um comprimido mesmo, tipo uma borrinha de açúcar, como se você fosse pegar uma pedrinha de açúcar, e aí pinga o óleo essencial no Lá nos comprimido Estados e Unidos toma. tem também. Eu já vi. Então eu nunca tinha visto. Aqui tem isso. Então, aqui tem várias coisas, assim, tem uma coisa também que eu achei bem interessante, que aqui eles usam muito hidrolato, ou óleos bem diluidinhos em água mesmo, né? Para fazer lavagem, para usar na pele. E aí, aqui tem uma coisa que é tipo um copinho que encaixa no olho para fazer a lavagem dos olhos com hidrolatos de óleos essenciais. Então, assim, é muito interessante, né? Você vai nas livrarias, tem muitos livros, muita literatura
fico louca, porque dá vontade de comprar todos, né? Mas é caro, às vezes, porque tipo 30, 50 euros, 80 euros, é caro, né? Um livro. Mas, para vocês terem uma ideia, o meu livro está aqui, né? Um dos livros do Dr. Francome, que tá vendo, é uma coisa bem intensa, onde fala de todas as propriedades, né, de como os olhos agem mesmo. Então, é bem interessante quando a gente começa a compreender... Coloca a capa aí para o pessoal ver. Claro, é que não tem no Brasil ainda. Vai ter, tá traduzindo, já vai chegar no Brasil. Aí, ó, La Ciência... A ciência dos óleos essenciais medicinais. Mostra a carinha do Pierre Francon para o pessoal conhecer, Carla. Deixa eu ver se tem a carinha dele aqui. Geralmente tem no final do livro. Não tem. Não? Não, mas eu tenho foto. Eu vou pegar uma foto para vocês. Tá. Não. E vou mostrar para vocês ele. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Oxe, aqui. Aqui. Dá para ver? Bacana. Deu sim. Ele já está bem idoso, né? Mas é uma pessoa incrível, né? Escritor de vários livros, né? Vários livros. Ele tem um Muito livro bom. que, inclusive, vocês conseguem encontrar na internet, tem um PDF do livro que chama Aromaterapia Exatamente. Aromaterapia Exactumum, né? Aromaterapia Exatamente. E é um livro... Quem quer aprofundar, não é esse tipo de livro que a gente está acostumada aí no Brasil. Esse óleo serve para isso, esse óleo serve para isso. Não. São livros que falam que a molécula que age em que tipo de ação inflamatória, né? Então, eu preparei, como tem bastante gente começando, primeiro eu queria saber, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. Tá. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha, bem iniciática, mas não é iniciática, né? Porque, na verdade, a gente estava falando sobre isso, que nunca se falou dos óleos essenciais, e eu acho que para quem está começando, é muito interessante ampliar o olhar, né? Eu falo muito para as minhas alunas da importância, primeiro, antes de mostrar, nunca se esquecer que nenhum estudo, mesmo esse que eu estou fazendo aqui na França... que linda a Vanessa falando que que ela estuda comigo há mais de um ano. Que linda. É um prazer ter você, Van. Você é um exemplo. E assim, mesmo eu estudando aqui na França, nada ultrapassa a nossa capacidade de observar as plantas. Então, você pode ter o estudo que for, mas a importância de você observar a planta, descobrir onde ela nasceu, olhar a foto da planta, se aproximar da natureza, reconhecer de onde vem essa planta. Então, todo esse processo de aproximação que você pode ter com a natureza, tudo bem, mas essa planta é lá da Somália, da África, mas você pode ir na internet, buscar, né, que nem agora, a do Terra está falando muito do breu branco, e eu falei para a Duda que eu estive lá na Chapada dos Veadeiros, e lá tem uma cachoeira que se chama, um lugar que se chama Almécegas, que são várias cachoeiras, né, o complexo da Almécegas, e nessas cachoeiras, porque ali tem muita almécega. Então, a almécega é a árvore do breu branco. Então, você poder ir num lugar, né, reconhecer uma planta, olhar para ela, mas se você não pode ir, você tem como procurar na internet, olhar a foto, buscar a história dessa planta, como ela nasce, né? Se o óleo essencial é retirado de uma raiz, se o óleo essencial é retirado da resina, se o óleo essencial é retirado das folhas, do fruto, da flor, né?
Esses dias mesmo eu tive aula aqui só sobre óleos de flor, que são infinitas flores, né? Eu nem conhecia, porque os óleos de flor são dificílimos de serem extraídos, né? A doTERRA tem alguns, tem o jasmim, tem a magnólia, tem a rosa, tem o osmanthus, né? E agora, então, assim, os óleos de flor, principalmente essas flores mais sensíveis, como é o caso do jasmim, da rosa, exigem métodos de extração muito mais delicados, né? Aqui eu comprei um que a doTERRA não tem, mas é só para vocês terem uma ideia, que é tão caro que 2 ml só, né, que eu consegui comprar, que ele é o que a gente chama de absoluto, que são óleos muito puros, né? Você vê que o buraco... Ah, pinguei muito, meu Deus, meu óleo de 2 ml, quase derrubei tudo. Ah, muito bom, ficou um cheiro bom aqui. Então, assim, só era para vocês verem, né? Então, agora eu vou me lambuzar aqui. Você não falou de que é esse? É de gardênia. 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 É do Pierre Francome, esse ele que produziu. Gardênia. Então, assim, e a doTERRA, né, ela faz alguns óleos, como de magnólia, de flor de lótus, né, que tem também flor de lótus, né, o lótus azul, tem o de, não sei se tem, mas existem, por exemplo, existe o óleo de lírio do brejo, e a doTERRA tem o osmanthus, ela tem o rosa, tem jasmim, tem tanaceto azul, que eu não sei direito, mas tanaceto azul não, porque ele é destilado. Tem a rosa, o jasmim, a magnólia e a lótus, pelo que eu sei, assim, né? Que são realmente absolutos e que acaba sendo vendido mais diluído ou misturado em alguns blends, né? Porque são óleos raros, difíceis de se produzir. Mas na natureza existem milhões de flores e essas milhões de flores trazem milhões de benefícios. Inclusive no meu curso eu mostro o que acontece o que aconteceu no planeta quando surgiu a primeira flor, né? Então é muito interessante a gente aprender sobre as plantas, sobre o que significa a primeira flor, que relação as plantas têm conosco, né? Que relação isso tem conosco e por que um óleo essencial faz tanto efeito dentro de nós, dentro dessa relação simbiótica que nós temos, né? Dessa biocomunicação que existe entre as plantas e nós. E isso é muito maravilhoso quando a gente começa a aprender. Agora eu estou pura gardênia aqui. Sou a mulher gardênia aqui agora. Ai, ai. Então, eu fiz uma pequena apresentação, vou colocar aqui, quer falar, Duda? Ah, tá bom. Então, assim, é muito lindo quando a gente se aproxima e a gente começa a perceber essa riqueza que é a natureza, né? São milhares, milhões de moléculas que existem. A gente, quando está falando de óleo essencial, e eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês hoje, a gente não está falando de uma coisa, né, assim, que precisa acreditar só, né? Eu acho que é bom acreditar, porque quando a gente acredita na natureza, tudo é melhor e a nossa vida muda. Mas a gente está falando de química, a gente está falando de moléculas, a gente está falando da formação da vida, a gente está falando de interação molecular. E é isso que eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui hoje. Espera aí. Vamos ver aqui. Tá dando para ver a tela, Dudinha? Tá dando? Eu não tô te vendo. Tá dando, né? Para ver a tela? Tá, né? Agora eu tô te vendo. Tá sim, tá sim. Tá. Bom, então, para a gente poder falar um pouquinho, eu queria trazer essa pergunta, né? O que os óleos essenciais são, afinal? Então, eu já falei um pouquinho, mas ficou faltando um E aqui. E o que nunca te falaram sobre eles? Porque muitas vezes a gente acha que o óleo essencial é só um cheirinho, né?
E a gente, para mim foi assim, quando eu comecei na aromaterapia, eu achava que era só um cheirinho. Eu lembro que meu primeiro óleo foi um óleo de mandarina, que eu ganhei de uma amiga querida, ela que me introduziu na aromaterapia, e eu comecei a usar esse óleo de mandarina e eu me sentia muito bem. Então, para mim, era um aroma que me dava bem-estar, que me trazia alegria, que me trazia uma sensação boa, né? O óleo de mandarina. Mas eu não tinha a mínima noção. Então, eu não imaginava por que que a mandarina agia em mim, me trazendo essa sensação de bem-estar. Qual era o efeito que a mandarina tinha para me trazer essa sensação de bem-estar, né? Mas, para mim, era um cheirinho bom que me dava uma boa sensação, que me deixava feliz. E geralmente a gente começa assim, né? A gente fala, nossa, que cheiro bom, ai, que delícia, ai, que coisa gostosa. E assim a gente vai, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, porque é assim que começa mesmo. Foi assim que eu comecei, e é assim que todo mundo começa, porque realmente os óleos essenciais são voláteis, são essências aromáticas que têm um odor, um aroma, e esse odor ele tem propriedades, que é o que eu vou falar hoje. E esse aroma é o aroma que tem na natureza. Se você andar na floresta, se você for fazer uma caminhada com o seu olfato aberto, você vai perceber diversos aromas, né? Aromas de terra, aromas de plantas. E esses aromas, eles são liberados nas plantas também, né? Não é só o óleo essencial. Quando a planta recebe o calor do sol, ela libera o óleo essencial. Quem nunca sentiu um cheiro de dama da noite andando, ou de um jasmim caminhando na rua e falou, nossa, que cheiro de flor, né? Um cheiro diferente aqui. Então, quem nunca sentiu um cheirinho de camomila, do chazinho da camomila, do chazinho da erva cidreira? Então, a gente tem já referências dos aromas do hortelã, né? Das mentas. Isso é uma coisa bem, familiar para nós, até porque vem lá dos nossos ancestrais, das nossas avós, né? E a gente já cresce tomando um chazinho de erva doce, um chazinho de camomila, um chazinho né, fazendo um banho de rosas, fazendo um escalda-pés. Isso são práticas muito antigas. Então, a gente tem essa relação com os cheiros. E os cheiros são muito importantes para nós, desde que a gente nasce, a gente desperta o nosso cheiro, né? O cheiro, a gente é guiado para o seio da nossa mãe através do olfato. Então, o olfato é muito importante para nós. E os óleos essenciais, eles são extraídos das plantas, né? E o mais interessante, que talvez é isso que vocês não pensaram, e não, talvez nunca ninguém contou, é que os óleos essenciais, eles têm ações diversas, né? Porque eles são matéria, né? Eles têm atores químicos específicos que agem quimicamente mesmo, né, com ator químico, através de reações físicas e reações químicas que acontecem ali dentro do corpo, dentro da célula, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eles também têm ações, eles também são energia, porque eles são doadores de energia, são liberadores, né, eles liberam hidrogênio, liberam energia. Então, existe uma circulação, porque eles são cadeias de carbono e de outros elementos, né, átomos químicos, que estão ali interagindo entre si, gerando energia. E eles agem doando energia e fortalecendo as nossas estruturas, inclusive a nossa mitocôndria, que está dentro das nossas células, gerando energia para o nosso corpo também. Então, eles são matéria, energia e informação, né? Então, eles também são vetores de informação. Os óleos essenciais, nesse âmbito da energia, eles também emitem frequência. Eles têm uma vibração frequencial, cada óleo tem a sua frequência. Então, a gente pode perceber
que a ação de um óleo essencial é muito completa. Age em diversos níveis, em níveis que muitas vezes você nem tem consciência. Quando você utiliza um óleo essencial, ele está atuando no seu corpo quimicamente, energeticamente e informacionalmente. E isso é muito amplo, é bem complexo, mas é bem interessante de vocês saberem e terem consciência para perceber realmente a complexidade que é, a beleza que é, a força que é, quando a gente começa a utilizar óleos essenciais, né? E eu, por exemplo, já não tomo remédio há, sei lá, mais de 10 anos, eu não lembro. Eu, graças a Deus, não peguei Covid. Há muito tempo eu não fico doente, então não uso remédio, uso meus cosméticos naturais também. Tenho uma relação com isso que foi fluindo na minha vida, de como eu posso tornar a minha vida cada vez mais natural. Lógico que nem tudo, às vezes eu não consigo comer tudo natural, porque depende da nossa realidade, mas eu procuro fazer isso. Então, por que eu estou falando que eu não tomo remédio? Porque o uso de óleos essenciais e a qualidade de vida, a forma de vida que eu fui escolhendo para mim, foi fazendo eu fortalecer o meu sistema imunológico e, com isso, eu prevenir doenças, né? E assim não ficar doente. Lógico que muitas vezes a gente vai usar os óleos essenciais, eu atendo muitas pessoas, para trabalhar também os sintomas, né? Das doenças que as pessoas estão sentindo, das questões que as pessoas estão sentindo, a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje também. Mas, se a gente pode não ficar doente, é melhor, né? É melhor a gente poder trabalhar no nosso fortalecimento, na nossa qualidade de vida, e aí está a questão da energia, da informação, de você realmente energizar as suas células, de você fortalecer as suas células e você receber a informação da planta. E na hora que eu falo de informação, aí está por que é importante conhecer a planta. Porque no meu curso eu explico também, a gente tem uma aula que a gente faz, né, no curso Saúde Essencial, que a gente faz um blend, e eu explico direitinho, né, o que acontece se você utiliza os óleos de raiz, que foram extraídos de uma raiz, ou de uma flor, ou de uma folha, né? Então, por exemplo, quando a gente tem óleos de raiz, hoje a gente, por exemplo, vai falar vou falar um pouquinho da resina do breu branco, mas quando a gente tem um óleo de raiz, a gente tem propriedades enraizadoras, fortalecedoras, de centramento, de presença, né? E aí não é qualquer raiz, por exemplo, cada raiz, ela tem um comportamento dentro da terra, tem raiz que é pivotante, tem raiz que é profunda, então cada movimento que essa raiz faz interfere na informação que a molécula, que o óleo vai trazendo para a gente. E na formação em aromaterapia, a gente vai estudando as moléculas químicas e a gente vai percebendo toda essa formação da bioquímica relacionada ao efeito que os óleos fazem, né? Os efeitos terapêuticos. Isso é muito rico, né? Então, sempre lembrar que é matéria química, sim, é química, mas também é energia, é frequência e é informação. Os óleos essenciais são doadores e receptores de elétrons, né? Então, está acontecendo o tempo todo uma força viva e pulsante quando a gente está lidando com óleos essenciais. Óleo essencial não é só um líquido dentro de um vidro, tá certo? Óleo essencial é a vida, é a força, é a alma da planta, é a energia, é a informação e a química presente aqui dentro do vidro. Por isso que tem que estar num vidro escuro, por isso que tem que estar bem vedado, e por isso que a gente estuda, para a gente poder utilizar tudo isso da melhor maneira possível, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês, porque a gente estava falando do cheirinho, né? Que sim, quando a gente inala um óleo essencial, sim, a gente vai ter bem-estar. Tem gente que não, né? Por exemplo, eu vejo que tem pessoas que não gostam de gerânio, sentem o gerânio, por exemplo,
e não gostam, mulheres. E geralmente mulheres que não gostam do gerânio, eu sempre vejo que são mulheres que estão com alguma questão com o seu feminino, que têm questões de travas no seu feminino, que estão precisando olhar mais para o seu lado feminino, né? Ou precisando cuidar um pouco mais do seu lado feminino, talvez esteja tendo que ser muito mais para o lado masculino, muito mais yang, né? Para poder sobreviver. Tem um microfone aberto para poder sobreviver, né? Às vezes ao mercado de trabalho, para poder se impor, ou às vezes diante de uma sociedade. Então, é muito comum. Do mesmo jeito que, por exemplo, pessoas que não gostam de vetiver, muitas vezes elas têm questões com o seu lado masculino ou com o masculino. Às vezes essa questão do feminino pode ser também relacionada à mãe, o pai. Então, os aromas, eles vão remetendo. E ao passo que você vai fazendo um trabalho, inalando esses óleos, muita coisa vai sendo limpa, né, do seu campo, da sua memória celular. Mas como, Carla? Bom, é porque o óleo essencial, ele é volátil, né? Ele sai da flor ou do vidrinho de óleo essencial ou do difusor, onde você está usando o óleo, e ele vai volatilizar e vai adentrar a sua narina. E quando essa molécula, né, aquela reuniãozinha de moléculas, adentra a sua narina, aqui no alto existem os cílios olfatórios. E aqui na pontinha desses cílios olfatórios existem milhares de receptores. E esses receptores, eles são específicos, e eles já aqui, ó, eles aqui, os cílios e os receptores. E aí a molécula chega e se engata num receptor, ó, específico, tanto que já tem o lugarzinho aqui para ela engatar. A molécula engancha no receptor do cílio e já engata e já faz toda a síntese ali do que tem que fazer, e esse receptor vai enviar um sinal eletroquímico para o cérebro, muitas vezes, né, controlando a ansiedade, a depressão, equilibrando a dopamina, a serotonina, e o GABA, o cortisol, e equilibrando o emocional. Então, cada receptor funciona de uma maneira, eles são específicos, e cada molécula vai se conectar ali com receptores específicos também, e vai enviar sinais específicos para o cérebro, para o nosso sistema límbico, para o nosso hipotálamo. Então, isso é maravilhoso, né? A gente saber que essas conexões acontecem, e que as moléculas, sim, elas são invisíveis. Eu abro aqui um vidrinho, eu não enxergo, né? A molécula sair do vidrinho. Parece que não é nada, que é só um cheiro. Mas não. Eu estou aqui com o turmeric, né? Que é um regenerador neuronal, ajuda na memória, na concentração. Estou aqui inalando o turmeric, e aí o vidrinho está aqui, mas ele está volatilizando e está adentrando a minha narina e já vai enviar sinais para o meu sistema, né? Já vai enviar sinais para o meu sistema. Então, durante essa inalação passiva, que seja, de você estar com um difusor, de você inalar no vidrinho, como eu fiz agora, de você fazer uma respiração alternada, como eu ensino para as minhas alunas, ou nas lives que eu faço, né? De inalar pelas duas narinas, que é sempre muito bom a gente fazer inalações pelas duas narinas, né? E quando você também caminha na floresta, caminha na natureza, num jardim, no parque, quando você está próxima das plantas, na sua horta, quando você vai visitar um pomar, enfim, que você recebe essa inalação passiva dos óleos essenciais, uma parte desses compostos é captada, então, pelos receptores olfativos, que é isso que eu mostrei aqui, né? Uma parte dessas moléculas, as moléculas vão sendo captadas pelos receptores que estão aqui nos cílios olfativos. E aí o resultado disso, né, é que vão acontecer processos cerebrais complexos na nossa zona límbica,
no nosso sistema nervoso e no nosso sistema endócrino. Tá? Então, vão acontecer processos cerebrais complexos. E isso vai dar um resultado que no surgimento de emoções, proporcionando estados de relaxamento, acalmando a ansiedade, ajudando a dormir, organizando aquele neurotransmissor, aquela estrutura que está em desequilíbrio dentro do teu sistema, né? Lembrando que o óleo essencial, ele não é um neurotransmissor, ele não é um hormônio, ele é um estimulador dos receptores que enviam sinais para a produção ou para a inibição da produção desse hormônio, tá? Então, vai mandar um sinal para inibir ou aumentar a produção de serotonina, por exemplo, para ajudar se está num processo de baixa de serotonina ou de alta de serotonina, né? De adrenalina, por exemplo, cortisol, num processo intenso de estresse, de extrema tensão, pressão alta, tensão, estresse excessivo, né? Geralmente a pessoa está com excesso de adrenalina, está com excesso de cortisol, está com um excesso de serotonina, e é preciso trabalhar com o quê? Com óleos essenciais que relaxam, para que o quê? Possa haver uma sinalização de neurotransmissores, né? De neuromediadores que vão o quê? Vão trazer um equilíbrio do sistema simpático e parasimpático. O nosso sistema simpático é o nosso sistema de alerta, quando a gente está acordada aqui trabalhando. E o nosso sistema parasimpático é o nosso sistema de relaxamento, é o nosso sistema quando a gente dorme, quando a gente relaxa, quando a gente descansa, quando a gente está em estado de mais entrega e tranquilidade. Então, precisa haver um equilíbrio entre esses dois sistemas. E a gente pode utilizar óleos estimulantes do sistema nervoso central e óleos relaxantes do sistema nervoso central, de acordo com a necessidade que você tem, tá bom? E aí, ainda via inalação, né, a gente vai poder perceber que quando eu inalo um óleo essencial, ele pode chegar até o seu sistema circulatório via pulmão. Então, você inala junto da molécula de oxigênio, a molécula aromática se gruda e ela vai parar lá no seu pulmão e ela vai adentrar o seu sistema circulatório, né, a sua corrente sanguínea, trazendo respostas físicas. Então, a inalação funciona sim. Eu falo muito que não fiquem preocupadas, porque às vezes quando a gente começa a usar óleo essencial, a gente acha que tem que ingerir tudo, ainda mais quando a gente entra na doTERRA, que descobre que pode ingerir, e está acostumada a ingerir remédio, então acha que tem que ingerir tudo e quer saber quantas gotas eu tomo de cada óleo por dia como se fosse remédio. Mas não funciona assim, né? Por isso que também é importante estudar, porque a gente vai ingerir em casos de necessidade específica. Mas a inalação eu posso fazer se eu tiver me sentindo desanimada, sem foco, para uma criança que tenha TDAH, para o equilíbrio emocional, para tudo que for emocional, né, para tudo que for do sistema nervoso, a gente vai trabalhar a inalação. E mesmo na inalação, a gente vai ter resultados para o nosso corpo físico. É por isso que a aromaterapia inglesa não trabalha com a ingestão, ela trabalha só com a inalação. Então, por isso que muitas vezes vocês vão ouvir pessoas falando que não concordam com a ingestão, questionando a ingestão de óleos. Muitas vezes são pessoas que vêm da tradição da aromaterapia inglesa, que acredita que basta a inalação para poder ter resultados. E isso é verdade. Porém, já se descobriu, através dos enormes estudos da aromaterapia francesa e também nos Estados Unidos, que
dependendo das questões, por exemplo, vírus, bactérias, parasitas, cânceres, questões muito profundas do corpo, síndromes metabólicas, questões de fígado, aí sim a ingestão é sempre mais adequada, numa dosagem também adequada, porque tudo é remédio, nada é remédio, tudo é veneno, nada é veneno, o que importa é a dose, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a dose, tem que entender a dosagem, compreender a substância que você está usando, para poder fazer, mas muitos óleos são sim ingeridos e são sim utilizados com muita eficiência. Aqui na França, os livros que vendem em qualquer livraria sobre óleos essenciais falam do uso oral, é uma coisa comum, né? As cápsulas, os comprimidos que vendem, é comum se fazer a ingestão de óleos essenciais. Agora, é importante ter conhecimento. Então, por que que no Brasil não é liberado ainda? Porque as pessoas são hipocondríacas, né? Se falar que pode ingerir, as pessoas vão se intoxicar. Como hoje já se intoxicam com paracetamol, com diazepam, com aspirina, né? Então, a gente precisa ter conhecimento, inclusive no uso de medicamento normal, né? Não pode sair tomando medicamento a qualquer custo. Então, conhecimento, quando a gente está falando de um tratamento, de uma ingestão de algo, é muito importante. Mas, voltando, a inalação traz benefícios muito poderosos, inclusive para o corpo, para as questões físicas, e às vezes com resposta imediata, tá? Então, nunca deixe, né, fique com medo, a imunidade, o que que eu ingiro? Dá para você trabalha a sua imunidade bastante também com a inalação dos óleos. Dor de cabeça, o que que eu ingiro? Uso tópico e inalatório, né? Então, assim, insônia, o que que eu faço? É inalatório. E às vezes pode passar na planta dos pés, né, que é muito bom, nos pulsos, na nuca, dor de cabeça, fazer massagem em pontos da nuca, né, você pode massagear, você pode inalar, mas sempre a inalação. É a primeira via, por isso que é a molécula aromática. Nós temos receptores nas nossas vias olfativas. Então, é a nossa forma preferida de uso, né? Então, por meio dos alvos moleculares, o que são isso? A gente vai ter o receptor lá, enzimas dentro do nosso corpo, né? Que vão receber essas moléculas quando elas entrarem na corrente sanguínea, seja pela inalação, seja pelo uso tópico, seja pela ingestão, e vão encontrar alvos moleculares lá dentro do nosso corpo, que são enzimas e receptores, como eu falei dos receptores lá dos nossos cílios olfativos, que ficam aqui no bulbo olfativo, né? E essas enzimas, esses receptores, é ali que a molécula vai agir, gerando atividade biológica, atividade terapêutica em seres, né, em seres viventes. Então, age nas próprias plantas, a gente pode usar óleo essencial para cuidar de plantas, a gente pode usar óleo essencial para cuidar de animais, de crianças, de adultos, de tudo que é vivo. Então, a vida, de um modo geral, ela interage, né? Nós precisamos das plantas para viver, precisamos do sol, precisamos nos alimentar de minerais, de vitaminas que vêm da natureza, e a planta também precisa de nós. A gente respira o oxigênio, libera gás carbônico, a planta respira o gás carbônico, libera oxigênio. Então, a gente vive uma troca. A natureza é isso. Lógico que exige o nosso respeito também à natureza. Não é a qualquer custo, não é estragando a terra, estragando tudo, levando as plantas em extinção. Por isso é muito importante a gente conhecer a empresa de quem a gente compra os óleos, olhar para a responsabilidade social que essa empresa tem, ambiental que essa empresa tem, isso faz toda a diferença, porque isso significa que os óleos essenciais estão sendo produzidos de uma maneira consciente, sem prejudicar a vida das pessoas e sem prejudicar todo o desenvolvimento, né, do bioma, inclusive local, de toda a sustentabilidade daquela planta, né, para que ela continue a existir
e para que outras pessoas possam desfrutar também e também a natureza possa receber. A gente cuidar de tudo isso é muito importante. Então, quando uma molécula, recapitulando, quando uma molécula adentra, seja por uma via inalatória, tópica ou oral, ela vai encontrar esses alvos moleculares, que são as enzimas e os receptores. E é ali, nas enzimas e nos receptores, que vai haver a ação, através de uma inibição de uma enzima, né? Ou da ativação de uma enzima, através de uma conexão com um receptor específico, acoplando no receptor específico. Existe, por exemplo, uma molécula que é o limoneno, que foi feita uma pesquisa de que ela se conecta com o receptor ACE2, que é o receptor que encaminha, que possibilita que o vírus, coronavírus, entre numa célula no nosso corpo. E quando você utiliza esse óleo essencial que tem essa molécula, que é o limoneno, né, que está presente na laranja, no limão, nos cítricos, essa molécula neutraliza essa enzima, né, inibe essa enzima, e inibindo a enzima, o vírus não tem caminho, não consegue ter uma via de acesso à célula. Então, ele não consegue se proliferar e contaminar esse corpo. Então, isso não só para o coronavírus, mas para H1N1, para gripe. Então, sempre que você sente que vai ficar gripada, que vai baixar a sua imunidade, usar os óleos cítricos é muito bom, seja por ingestão, por inalação, e também tomar o suco, né, a vitamina C, porque o óleo essencial, inclusive, ajuda na absorção da vitamina C. O óleo essencial não tem vitamina, tá? Mas ele possibilita também que o corpo consiga ter mais força, mais irrigação e sinalização para receber a vitamina C e absorver, tá bom? Bom, aqui a gente tem a pele, né? Quando a gente usa um óleo essencial na pele, a gente passa aqui o óleo na pele, ele vai ser absorvido também pelas camadas da pele. E quando ele é absorvido, ele vai chegar na derme e vai atingir a corrente sanguínea também. Então, os efeitos terapêuticos dos óleos, eles estão tanto no uso aromático, na inalação, quanto no uso tópico, quanto também na ingestão. Mas a gente precisa ver que sim, penetra, né? O óleo essencial, ele tem uma capacidade de absorver, porque a nossa pele, ela tem uma camada adiposa, né, de colesterol, e isso possibilita que o óleo essencial consiga adentrar, porque o óleo essencial, ele é solúvel em gordura. Então, por isso que quando a gente usa óleo essencial na pele, é muito bom a gente usar diluído em um óleo vegetal de boa qualidade. E a gente vai ter uma melhor absorção do óleo, porque em gordura a nossa pele recebe melhor a absorção, né? E depois que a molécula penetra no organismo, ela vai agir de maneira sistêmica em diferentes alvos. Então, vai começar a agir em diversos lugares do corpo. Eu até brinco com as minhas alunas que é como se fosse um barquinho. A molécula começa a viajar dentro do seu corpo, da sua corrente sanguínea, como se ela estivesse navegando num rio, e ela vai encontrando os alvos moleculares. O barquinho vai encontrando, né, as aldeiazinhas do caminho, né, esses alvos, e ali ele vai deixando as moléculas ou vai fazendo as conexões, vai interagindo, né? Você está conversando, você está viajando no rio, então você vai conversar, vai parar numa cidade, vai trocar, vai levar um pouquinho de comida, vai pegar, vai no outro. Então, essa interação começa a acontecer diante dessa viagem que a molécula faz. Então, ela vai agir em lugares específicos, né? Vai ser de uma maneira muito sistêmica, porque um óleo essencial muitas vezes tem mais, né? Sempre tem mais de uma molécula. A gente não está falando de uma molécula somente. Por exemplo, um óleo de lavanda, eu sempre falo isso, ele tem 1.100 moléculas.
São muitas moléculas que vão interagir ali com o seu corpo ao mesmo tempo. Isso é muito maravilhoso. E quando adentra, vão ter etapas de absorção, né? Em 2 minutos, o óleo essencial já é encontrado na sua corrente sanguínea, né? Depois ele atravessa a membrana celular e vai agir no interior da célula, e em 22 segundos as moléculas também já alcançaram o seu cérebro. Então, são questões de minutos, de segundos. Se vai fazer um eletroencefalograma, se vai fazer um exame, você já vai encontrar a presença daquela molécula ali agindo bioquimicamente, através do que? Dos alvos, dos receptores, das enzimas, criando, trazendo e possibilitando as reações que a gente espera, né? E aí, quais são essas principais esferas de atuação? Então, os óleos essenciais, eles podem se comportar como, né? E aí são mecanismos mesmo que existem no corpo, diante dos receptores e das enzimas, para criar as ações anti-infecciosas. Isso vai tornar um óleo essencial antiviral, como eu falei, da inibição da enzima AC2, né? Antibacteriano, né? Que fortalece a produção muitas vezes de leucócitos, macrófagos, células natural killers, né? Antifúngicos, antissépticos, antiparasitários, inseticidas, imunomodulantes, que seriam um equilibrador da nossa imunidade, anticatarrais, né? Nesse âmbito de anti-infecciosos. E também eles podem agir num mecanismo de inflamação, anti-inflamatórios, como antialérgicos, antinocipetivos, cicatrizantes, carminativos, antioxidantes, antidiabéticos, anticâncer e antihipertensivo, né? Agir colaborando com todas essas coisas. E muitas vezes, quando você está usando um único óleo, por exemplo, a laranja ou o limão, você está trabalhando várias coisas dessas ao mesmo tempo, né? Você está trabalhando com anticatarral, está trabalhando com antiviral, está trabalhando com carminativo, antioxidante e anticâncer. E um pouco de antihipertensivo também. Então, muitas vezes, um único óleo, por ele ter diversas moléculas, ele vai atuar em receptores e enzimas específicas, mas diversas. Por isso que eu falei que sistemicamente vai agir, né? E também vai se comportar como neurohormonal. Então, vai ser ansiolítico, antidepressor, antiespasmódico, antitiroidiano, equilibrador, né, das questões da tireoide, anticorticotropos, que é equilibrador do cortisol, estrogênio mimético, né, equilibrador de estrogênio, antiestrogênio, inibidor de estrogênio, e hormônio mimético, que é equilibrador da produção hormonal. E degenerativos, no caso de conter gerar degeneração, mas de coisas que são nocivas para o corpo, então, como a apoptose de câncer, né, antitumoral, anticarcinogênico, anticitótico e antileucêmico. Então, vocês veem como tem uma amplitude enorme, né? A ação e o comportamento que os óleos têm no momento da reação, no momento em que eles têm contato com o nosso corpo e atingem esses receptores, essas enzimas, e começam a ter a ação no alvo específico. Para vocês terem uma ideia, só o estresse oxidativo, né, que é algo muito... que é muito nocivo para o corpo, né? Só o estresse oxidativo, ele tem a capacidade de gerar asma, bronquite, problemas na menopausa, ou menopausa precoce, osteoporose, doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, isquemia cerebral, câncer, síndrome metabólica, né? Questões, também as questões de menstruação desregulada, tal. A síndrome metabólica, tem um microfone aberto, obesidade,
síndrome do colo irritado, né? Reumatismo, doenças autoimunes. Então, assim, o estresse oxidativo, ele é bem grave e os óleos essenciais, em sua maioria, são antioxidantes. Então, a gente poder ter conhecimento disso e estudar, usar os óleos essenciais com inteligência, faz toda a diferença. Inclusive, agora eu estou dando um curso, não estou dando um curso, na verdade, o meu curso é o meu curso Saúde Essencial, que é o curso de aromaterapia, que depois você pode iniciar a formação também, né? Mas agora eu estou com Black November, com um curso que está sendo vendido, né, num valor promocional, que é um curso de cosmética natural. E eu estou falando disso porque uma coisa que sofre um extremo estresse oxidativo é a pele, né? O envelhecimento da pele é um estresse oxidativo, é o poluente, é o excesso de oxigênio, o estresse oxidativo é realmente nocivo. E quando a gente começa a trabalhar e aprender a fazer um cosmético natural e cuidar da nossa pele, por isso que a gente vai sentindo rejuvenescer, vai sentindo a pele ficar mais bonita, mais saudável, o cabelo, porque você vai contendo esse estresse oxidativo, né? É um dos fatores, né? A questão do fator antioxidante que os óleos essenciais têm. E aí, para ilustrar, como a Dudinha tinha me pedido, que está no auge falar do breu branco, está todo mundo falando desse óleo maravilhoso, até vou inalar ele aqui um pouquinho. Eu trouxe um pouquinho sobre ele para vocês verem o âmbito de ação. Então, quem está começando, às vezes, na aromaterapia, e algumas de vocês estão começando, se assustam um pouco e falam assim, nossa, mas como pode? Como que um óleo pode ser analgésico, combater bronquite, dor de cabeça, tosse, cicatrizante, artrite, hipertensão, vasodilatação, equilibrador emocional, tudo isso, né? O óleo é? Como assim, né? Mas ele é, por causa disso tudo que eu falei, né? Por exemplo, no caso, deixa eu pegar aqui, no caso do breu branco, ele tem, por exemplo, várias moléculas, né? Ele tem paracimeno, ele tem gama-terpeno, ele tem terpinoleno, ele tem gama-cardineno, limoneno, né? Então, assim, tem pineno, ele tem diversas moléculas, e cada uma dessas moléculas vai conectar um receptor, como eu falei, vai agir em determinadas enzimas e vai trazer os efeitos. E quando a gente vai estudando, né, e compreendendo, a gente vai percebendo pela ação, pela forma, pela bioquímica da molécula, a ação que ela acaba conseguindo fazer. Depois disso, de estudar as moléculas, a gente ainda consegue estudar como ela age dentro do corpo, que aí é o estudo que eu estou fazendo aqui na França, né? Que é a aromatologia, que é a gente estudar a anatomia, já é muito mais profundo. Mas você que está começando, o que você precisa compreender que sim, que um óleo essencial ele pode ter diversas ações, né? E que isso se deve ao fato de ele ter diversas moléculas e essas moléculas interagirem com alvos específicos do corpo, enzimas e receptores, trazendo resultados, trazendo respostas terapêuticas, né? Através daquele processo que vocês viram de absorção, quando você utiliza. E aí, por exemplo, o breu branco, ele é uma árvore, tem muito aqui no Brasil, né? Tem no Pará, tem no Amazonas, tem no Equador, tem lá em Goiânia, que é onde eu fui, tem na Bahia, que eu já peguei breu branco da árvore lá na Bahia, em Salvador, né? Tem muito. Ele é retirado por destilação, por hidrodestilação e por arraste a vapor, né? E ele vem de uma família que tem 16 gêneros e mais de 800 espécies. Olha que interessante. E o nome dessa família é Burseraceae, tá? E o breu branco, ele é uma árvore que tem 10 metros de altura,
né? Ele tem 50 a 60 centímetros de diâmetro e ele vive em grandes florestas. Então, olha que interessante você perceber que é uma árvore forte, né? Que vive em grandes florestas e que fica em matas de terra firme, de solo argiloso. Então, ele gosta de água, né? E ele é encontrado também em margens do rio. Então, ele gosta de água. Então, a gente começa a perceber toda essa força, né, que ele tem. E aí, o que, que ele faz? O que, que a água faz? A água limpa, purifica. E o breu branco, ele é um purificador energético, ele equilibra as emoções. A água é a grande força da água, é a movimentação da energia, das emoções. Ele é fortalecedor, ele ajuda no processo de meditação, de equilíbrio, né? E, além disso, ele é usado pelos nativos há muito tempo como analgésico e para as questões respiratórias e também para as questões de dor, artrite, porque ele é analgésico, né? Artrite, reumatismo, e ele também ajuda na questão de vasodilatação e ajuda a reduzir a pressão arterial, a baixar a pressão arterial, né? Acalmar, equilibrar, purificar e também desinflamar, tá? Então, por que eu trouxe esse óleo? Porque é um lançamento, né, que a do Terra tem, mas porque é um óleo brasileiro e ele é maravilhoso, ele tem muitas propriedades similares ao frankincense, mas eu trouxe muito mais para que vocês pudessem ver esse âmbito, né? Tanto que eu coloquei várias flechinhas, além de tudo, ele também é repelente. Várias flechinhas para vocês verem esse âmbito de ação que um óleo essencial pode ter, né? Essa grandeza, esse âmbito de ação que um óleo essencial pode ter. E isso vem de tudo que eu expliquei aqui para trás, né? Quando a gente tem essa ação, né? Que por meio dos alvos moleculares, que vai conectar o quê? As enzimas e os receptores que vão agir gerando atividade biológica e celular nos seres viventes. Então, a partir daí, as moléculas, como são diversas, como eu falei para vocês no exemplo do breu branco, né? As moléculas são diversas e elas vão fazer o quê? Elas vão trazer diversas ações, tá bom? Então, isso é muito importante e isso acontece com todos os óleos essenciais. Por isso que a gente começa a viajar. Para mim, assim, é um prazer, né? Quem vem fazer a formação comigo começa a viajar nesse mundo maravilhoso das moléculas e a gente vai fazendo uma viagem e vai desenhando todo o surgimento de como uma molécula vai formando a outra e como toda essa biossíntese molecular tem tudo a ver com a vida, com a criação da vida, com as nossas emoções, tudo está conectado. E isso é muito lindo quando a gente começa a perceber todas essas conexões, todas essas interações e toda a transformação que a gente pode trazer para a nossa vida, para melhor, né? Para a gente não adoecer, para ter um emocional mais equilibrado, para poder trazer mais qualidade de vida para a gente. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vou fechar minha tela. Peraí, antes disso, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Peraí, quem não tem... Peraí. Carlinha, eu vou aproveitar que tem uma pergunta aqui. Tá. E foi perguntado pro vou deixar aqui, só vou deixar aqui na tela o meu Instagram e o YouTube, para quem quiser, tá? Sim. Pode falar, Dudinha. Não, que foi perguntado, né, a questão da ingestão. Tá. No caso da do Terra, não foi liberado, porque ainda tem que fazer alguns estudos. Mas a gente sabe que os nativos, eles usam. Mas não é ainda, como se diz, não está liberado para ingestão, né, Carlinha? Não, não é um óleo assim que ele tem uma função muito mais poderosa, o breu branco, para as vias respiratórias e para as questões de cicatrização da pele e para as questões emocionais, né? Eu vejo que tem outros óleos mais potentes, né?
Por exemplo, um anti-inflamatório potente para ingestão, a copaíba, que é excelente. No caso do breu branco, ele é muito mais poderoso para as questões das vias respiratórias, das questões cutâneas, né, cicatrizadoras e emocionais. Então, eu recomendo mais ele realmente para uso oral, desculpa, uso inalatório e uso tópico. Sim, sim. Foi isso que foi falado lá pra gente, né? Que realmente não tem necessidade de estar usando. E a Carlinha também falou muito, né? Que a gente pode aumentar a imunidade com o uso tópico e aromático, né? Sim. Então, a pergunta foi em relação à imunidade, então acho que já foi respondido. Carlinha, conta pra gente também como que tá a sua agenda aí, né? O pessoal já falou, se alguém já falou, quero estudar com você, conta sobre o seu curso, quero ser sua aluna. Então, Ah, conta as sim. novidades pra gente aí, quais são os projetos, quais são os novos cursos. Sim, eu estou com um curso agora, que é o de cosmética natural, que está pelo Black November, por um valor bem simbólico de R$ 80, que eu estou fazendo para quem quiser. É um mini curso que dá direito a um e-book com receitas, né? É um curso gravado pelo Hotmart, mas já está vendido. Se você vai lá, entrar no link. Eu não tô. Deixa eu ver se eu pego o link aqui para vocês, eu ponho aqui. Entrar no link e você comprar, você já tem acesso à aula hoje mesmo, tá? Eu E o posso valor depois mandar também, assim que terminar a aula, eu mando lá nos tá, grupos, tá, Carla? tá. Daqui a pouco eu olho aqui e já passo para vocês também o link. E aí eu Então, tenho esse qualquer um esses, pode entrar, não tem pré-requisito isso. nenhum, e ele já está gravado, então a qualquer momento a gente pode fazer. Isso, na verdade, ele está nessa promoção, que é o Black Ah, tá. Friday, que é o Black November, até o dia 28 de novembro. Ele Hum, está com 50% de desconto, né? O valor dele é R$ 160, ele está por R$ 80. E aí vocês podem entrar pelo meu Instagram no link, daqui a pouco eu ponho o link aqui para vocês, para quem quiser. Que aí é um curso de cosmética natural. E aí nesse curso eu falo dos óleos vegetais, então muita gente tem curiosidade de saber mais sobre óleos vegetais. Eu falo sobre as argilas, eu falo sobre como a gente pode ler os rótulos dos cosméticos para ver quais são os produtos tóxicos que tem nos produtos que a gente usa. Então, é muito importante a gente saber. Falo sobre o que é biodegradável, o que é biosintetizado. Então, como a gente pode realmente cuidar da nossa vida, da natureza, né? E também que óleo vegetal a gente escolhe, às vezes, para uma hidratação, para uma pele. Então, no e-book tem receitas com argila para você hidratar a pele seca, a pele oleosa, que óleo que você usa. Tem uma receita de creme pós-barba e pós-depilatório, bases de creme, que é legal para a gente poder saber, né? Fazer desodorante, essas coisas do dia a dia, que é muito bom a gente poder fazer. Então, você utilizar pode ver essa receitinha. Oi? utilizar cosméticos naturais feitos pela gente, né? Que aí é aquela É, garantia que você sabe o que que tem dentro, né? Porque não tem é, mais, não tem algo tão desagradável quando a gente compra assim, ah, natural, bio. Aí na hora que você começa a ler, você fala, gente, tem tanta coisa aqui dentro, será que realmente é natural, né? e aí tem receita lá que é com cera de abelha, que é com aloe vera. Então, é bem legal, sabe? Porque a gente tem a condição de usar produtos bem naturais e fazer um creme que hidrata, né? Usar mel. Tem lá uma receita também de protetor labial, né? Com manteiga de cacau e outras coisas. E existe um infinito, né? De receitas. Bacana Então, demais. no e-book Inclusive, tem. Carlinha, uma pergunta É, sempre quando a gente fala de produto natural. Ah, mas o que que vocês usam para conservar? Eu acredito que você vai dar umas dicas, né? os próprios óleos essenciais, vários são conservantes, né? Mas a gente Uhum. geralmente usa vitamina E, mas também, às vezes, também a gente não faz quantidades muito grandes, né? Mas quando vai fazer Isso. uma coisa que vai para cosméticos que vão ser vendidos,
Aí se usa vitamina E, né? Se usa, tem óleos essenciais como a copaíba, como Uma alguns coisa outros óleos. que eu já aprendi com a Carla lá no início, quando a gente discutia sobre produtos, né, de cosméticos, a água também é muito importante, que não seja essa água que a gente usa, né, Carla? Tem que ser uma água É, especial, que é a desionizada, é isso? é, Desmineralizada. ou água mineral, água fervida, né? Depende do cosmético. É que é diferente quando você tem uma diferença entre o cosmético que você vai vender, né? Hum. Do cosmético que você vai usar no dia a dia, que você vai usar. Agora, quando você vai vender, vai comercializar, aí você tem que tomar mais cuidado com os produtos que conservem, né? Porque a Me pessoa perguntaram até se aqui, se as aulas é para quem. Ai, meu Deus. Oi? Peraí, tem que fechar aqui o áudio de alguém. Peraí. Opa! Alguém fechou. É. Pronto. Se são produtos para fins de cosméticos para venda ou só para uso próprio? Na verdade, é para você usar com você, mas você pode, às vezes, fazer para sua família, vender para uma amiga, né? Ainda não é no nível profissional para você virar uma empreendedora. Eita, alô? Camila, não abre seu áudio, não, que eu estou fechando, você está abrindo. Ah, então, Pronto. não é para utilizar para você montar uma empresa, né? Não é um curso para você se profissionalizar, é para você começar a fazer seus cosméticos, aprender a usar em você, e quem sabe até depois eu tenho alunas, por exemplo, até fiz uns stories, tenho alunas que hoje têm empresas de cosméticos, que depois foram se profissionalizar nessa área, começaram a ver, começaram a aprofundar ainda mais os estudos dessa área, porque aí quando você profissionaliza, você tem que ter um farmacêutico, né? Umas Tem coisas assim. mais uma perguntinha aqui. São quantas horas o curso e o tempo Uhum. disponível? Ah, não, o curso é gravado, é um mini curso, tá? Ele não é longo, ele tem 8 horas de aula, então é um curso bem gostoso de fazer. E aí tem o e-book para você fazer as receitinhas, e depois você pode escrever para mim, esclarecer as dúvidas. É bem legal. Quem está fazendo está gostando muito, Bacana demais. E, viu? Carlinha, e E... para esse ano ainda a gente vai ter o Saúde Essencial? Quantas Ah, novidades? então, não. Eita, abriu de novo. Então, tá me ouvindo? Tô. Tá. Na hora que eu vou ler a mensagem, alguém abre o áudio. Ai, meu Deus. Olha, eu vou pôr aqui o link do curso para quem quiser, tá bom? O Saúde Essencial, sim, né? Quem tem interesse, entre em contato comigo, vai abrir as novas vagas agora no início de dezembro. Conta um pouquinho para o pessoal o que é o Saúde Essencial. Tá. Bom, o Saúde Essencial é um curso que para que você que está começando na aromaterapia, mas que pode ser você que está começando e não tem interesse em ser aromaterapeuta, você só quer usar os olhos, aprender, trabalhar, conhecer como eles agem, conhecer um pouquinho mais. Então, são 3 módulos, né, que você faz. Você faz o módulo 1, onde você aprende sobre a interação dos olhos, tem uma noção básica das moléculas, onde você aprende sobre como fazer um blend, essas coisas. Depois tem o módulo 2, onde você aprende sobre os sistemas do corpo, né? E você aprende que óleos essenciais podem ajudar. E depois tem o módulo 3, que você aprende sobre a epigenética, sobre a célula animal, célula vegetal e tal. Depois disso, mais para frente, no ano que vem, vai ter a nova turma da formação. E aí, quem quiser e fez esse curso e quiser aí se tornar uma terapeuta, aí sim, depois a pessoa pode entrar para a formação, que é como foi com a Duda, como foi com a Vanessa, com a Marta. Então, começa fazendo o módulo 1, 2 e 3,
Se você não quiser se tornar aromaterapeuta, você para aí. E É. fica com o módulo, às vezes só com o módulo 1, às vezes tem gente que ficou e começou né? É interessante porque o módulo 1, 2, 3 não tem pré-requisito, qualquer um pode Não, fazer, né? E é exatamente para você se sentir mais seguro, para trabalhar com os olhos, ou para estar utilizando na sua família, na sua casa, ou para começar a ter uma noção maior dessa parte de blend, de qual óleo que eu vou misturar, qual que eu posso usar. E com certeza te possibilita ter mais. Você vai ficar mais segura para poder falar de óleos essenciais, mas ele não é pré-requisito para ser aromaterapeuta. Agora, a Carla tem essa formação, que é uma formação mais longa, para quem realmente quer atuar, quem quer trabalhar na área, quem quer, às vezes, ter o seu consultório, fazer atendimentos, ou mesmo trabalhar nas PICs, né, que é exigido um curso de formação em aromaterapia. E a gente tem também no curso, às vezes, pessoas que são consultoras mesmo do Terra e que querem se E se profissionalizar, que apaixonaram, querem ter né? mais conhecimento, né? Que Com querem ter mais certeza. propriedade para conversar com o seu cliente, né, se sentir mais. Quer se profissionalizar não necessariamente para atuar como aromaterapeuta, né? Mas para Sim, atuar sim. como uma consultora com mais, com mais conhecimento. Mas com o módulo 1, 2 e 3, a pessoa já começa a ter uma noção muito boa, ampla, né? Do uso, né, Duda? Você Sim, sim. fez várias Eu vezes. fiz e Para recomendo, todas as porque turmas você fazia, você acompanhava. sim, sim, faço questão, né, de acompanhar meus filhotes aqui. E é muito gostoso porque realmente, assim, primeiro que a Carla, eu acho que é importante, a Carla conhece os olhos da Duterra, né? Então ela tem como falar com vocês uma linguagem simples e falar dos blends, porque é difícil quando a gente conversa com o aromaterapeuta que ele não tem noção, às vezes ele trabalha com tantas empresas, ele não aprofundou em nenhuma. Então, isso eu acho um grande diferencial, porque você usa, gosta, né? Tem uma noção muito boa do que são os blends, que é o que todo mundo que está usando os óleos da Terra querem saber e tem perguntas em cima disso, né? Então, isso é muito importante. E é uma linguagem muito simples, que vocês vão identificar, vocês vão ter uma visão de óleos essenciais mais ampla, não é só receitinha pronta, não é só isso é aquilo, né? A Carla, ela faz uma viagem com a gente para a gente entender nós, como seres humanos, conectados com a natureza, né? Então é muito bacana. Eu sou suspeita, eu adoro. Né, Carlinha? Tem mais algum É. recadinho, alguma novidade para gente? Não, é isso. Então, já vai lançar, né, em dezembro. Se você tiver interesse, entre em contato comigo, que eu já coloco. E também, quem é da equipe da Duda, sempre tem, né, nesse do Black Friday não, porque já é com desconto. Mas, geralmente, nos lançamentos, a equipe da Duda sempre tem desconto, né? Ai, Sempre que tem cupom. delícia, muito bom. Então, fiquem aí atentos, manda para a gente o seu interesse, porque você recebe em primeira mão, né? A possibilidade Isso. de participar com os descontos e tal. E a Carla vai voltar sempre, a gente combinou dela pelo menos uma vez por mês vir aqui, dar uma palavrinha com a gente, falar dos lançamentos, falar de alguma novidade, né, Carla? Vamos tentar pelo menos uma Sim, vez por mês fazer um encontro. sim. Não tem dia fixo, vai ser realmente de acordo com a agenda dela, com a disponibilidade dela, mas eu vou tentar trazê-la sempre aqui com vocês. Tá bom? E logo que eu voltar para o Brasil vai ficar mais fácil também, né? Que aqui com o fuso horário acaba ficando mais difícil. E aí eu vou voltar com muita novidade, né? Então vamos mergulhar aí. Com E certeza. estou com vários cursos aí na manga também que eu quero trazer de novos, Claro. né? Vai ser muito bom. São vantagens de ser aluno da Carla, a gente está com as informações sempre atualizadas, né? Muito bom. Carlinha, muitíssimo obrigada. Foi muito gostoso falar com você, você trazer um pouquinho para a gente essa visão, né, que você está tendo aí na França. Quero agradecer todos que participaram, né? Isso foi importante. Não sei se tem mais pergunta, deixa eu ver aqui, mas eu acho que não. Deixa eu ver se tem. Não, só agradecendo mesmo. E eu quero muito te agradecer pela sua disponibilidade, estar aqui com a gente sempre, né?
E vamos aproveitar, gente, essa oportunidade do curso de cosméticos naturais, porque é um curso gravado, mas é inédito, porque nenhuma aluna da Carla teve esse curso. Então, a gente tem a oportunidade agora de ter, né? Que ela fez essa gravação aí pra gente. Então, aproveitem, tá joia? Não é isso, Carlinha? Sim, meu amor. Sim, gratidão pelo convite. É sempre bom estar aqui com você e com essas pessoas lindas que estão sempre querendo se aprimorar e Tô conhecer vendo que já mais tem sobre cheio de nós, né? aluno novo aí, ó. Já tem gente que fez a inscrição, falou que já fez a inscrição. Muito bom. Ah, que legal, que bom. Depois me conta, tá bom? Pode Escrevam para deixar. mim falando tudo. O que vocês Pode deixar. acharam? Ah, depois eu vou te convidar para a gente falar do Kit Yoga, que você já tem ele há muito tempo. Eu tenho 2 anos já ele. Eu também, a gente trouxe na mesma época, então de repente a gente monta uma aula aí de meditação, você ensina para o pessoal novamente fazer a olfação, né? E Vamos. a Ai, os olhos são respiração, maravilhosos. que você puxa a Uhum. minha orelha, que eu tenho que aprender a respirar certo. Então, ó, mais uma oportunidade aí. Vou convidar a Paty também, porque a Paty puxa minha orelha demais para fazer a respiração da meditação, né? Quem sabe aí, ó. Tem a Raíssa também que a gente pode convidar, né? Vai ser muito legal, vai ser legal. Vou pensar em alguma coisa bem incrível Vamos, para vamos, gente. vai ser ótimo. Vamos aprontar. Então, joia, Carlinhos, ó, muito obrigada, gratidão, bom descanso. Um beijo Obrigada. a todos. E a Beijo. gente vai passando as notícias aí. Com Deus. Tá bom. Combinado. Beijinho, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.